Então tá, né? Esse é o meu filho primogênito, né? Ele tem 48 anos, né? Aí você já pode ver a minha idade, né? Eu já vou fazer 50 anos de casado esse ano. O meu marido tem 76 anos. E eu vou fazer 70 o ano que vem, tá? 69 por enquanto. E nós somos uma família. Eu nasci também num lugar muito como esse aqui, bem simples, lá no interior de Canelinha, na Galera. Eu sou da... Vocês trabalham por tudo, né? Passei por lá. Sim, eu nasci na Galera. Com 6 anos de idade eu já... Minha família era... Mas outro dia a gente vai estar conversando sobre isso. Hoje é só mesmo para apresentar, né? E ele vai estar trazendo a palavra para nós nessa noite. Amém. Para um começo e depois a gente vai ver como vai fazer. Amém? Amém. Vai ser um tempo bom. Amém. Então, boa noite, né, para vocês. Meu nome é Christian, né? Já fui apresentado, né? Sou o filho mais velho, né? Que honra, né, poder estar aqui com vocês, né, nesse pontapé inicial, né? Primeiro encontro de vocês aqui. Quando eu estava vindo para cá, eu estava comentando com os meus pais, né? Durante muitos anos eu fui ciclista, né? O meu esporte sempre foi bicicleta. Até o dia de hoje, né? Ainda tenho a minha bicicleta, né? Não consigo ficar sem uma bicicleta, né? Eu amo andar de bicicleta e foram inúmeras vezes que eu passei aqui na frente, aqui, dessa rua, né? Foram inúmeras vezes também que eu subi aquela Serra do Moura de bicicleta, né? Então, quem sabe esse trajeto que eu fazia de bicicleta já era um caminho que eu iria ter que percorrer também de uma outra forma, né? Não mais para simplesmente fazer uma atividade física, mas para poder, então, levar a mensagem, né? A mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu me alegro, né, por essa honra, esse privilégio, né? E com certeza Deus vai providenciar para que a gente possa, talvez, estar junto mais vezes, né? Minha agenda está começando a ficar apertada, né? Graças a Deus, né? Como a gente acabou de cantar, foi para adorar que a gente nasceu, né? Mas, enfim, muito obrigado, né? Meus pais, em primeiro lugar, pela oportunidade mais uma vez. Fico feliz de ter o Júnior aqui, né? O Júnior e a Samanta é um casal que a gente ama muito e a pastora Alice dispensa comentários, né? Eu posso dizer que eu estou cercado de anjos, né? E teve uma outra anja também chamada Daiane, que é a esposa do Vitor, que nesse exato momento está cuidando do meu filho para que eu possa estar aqui, né? Eu tenho um menino que ele é especial, considerado, né? Ele é autista, então eu não tinha com quem deixar ele, mas a irmã Dai se colocou à disposição e para a gente poder estar aqui com vocês. Que a minha esposa também está num compromisso agora de noite. Ela é minha filha. Tem uma menina de 16 anos e a minha esposa chama Patrícia, trabalha no salão de beleza aqui em Canelinha. Mas enfim, se alguém tiver Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos ler um versículo. Está onde? No livro de Jó. Eu vou achar para você que leva. Eu vou pegar o celular, porque ele é mais claro. A Bíblia eu... Qual capítulo? Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, eu vou ler aqui eu vou ler um pouquinho mais de um versículo para ficar até mais caprichado essa mensagem aqui. Eu ia ler só o versículo 5, mas vamos ler do versículo 2 até o 6, tá bom? Jó
capítulo 42, versículo 2. Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Fechar os nossos olhos, vamos orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te dar graças por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E quero, diante da tua palavra que diz que sem ti nada podemos fazer, reconhecer que preciso de ti. Por isso o Espírito Santo nos inspira e ministra conforme a necessidade de cada um que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria chamar a atenção desse último versículo aqui, do versículo 5, né? É a declaração desse homem chamado Jó, quando ele vai dizer: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. A senhora que estava falando, né, que é de origem católica, né? Tem outros aqui de origem católica? Só Eu ela? nasci na igreja católica. Você, a senhora também? Né? Nós também somos de família católica. Né? E desde cedo, né, meus pais sempre nos conduziram por esse caminho realmente de buscar a Deus, de servir a Deus, de frequentar a igreja. Então, desde cedo, né, eu me lembro que eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, eu participava dos grupos da Igreja Católica, grupo de jovens, grupo com a irmã Célia, grupo com a irmã Terezinha, né? O meu pai ia sempre na missa no domingo de manhã, às vezes no domingo à noite também. E meu pai era da época que a missa era rezada em latim ainda, não? Do padre rezava de costas, né? Então ele conta essas histórias. Eu não cheguei a presenciar isso. Os meus primeiros padres foram o padre Luiz e o padre Egídio Bertotti. Mas enfim, fui tangedor, né? Tocava violão no grupo de jovens de São João Batista. E com 16 anos de idade, meu pai tinha ganhado uma bicicleta na festa de São João. E na roleta da festa de São João, uma bicicleta da Monarch, chamada Ranger, que era uma bicicleta sem marcha, né? E eu tinha 16 anos de idade, hoje eu tenho 48, então faz a conta aí, quem é bom de matemática, faz um bom... Oi? 32 anos atrás. Com aquela bicicleta que o pai ganhou na roleta da festa de São João, eu ia todo sábado para Nova Trento, com um violãozinho no ombro, porque naquela época não tinha ainda capa de violão, né? Case, que a gente chama. Eu ia tocar no grupo de jovens de Nova Trento, porque participando de um retiro em Joinville com o padre Léo, na época que era vivo ainda, que é um padre muito conhecido aqui na cidade, fundador da comunidade Betânia, né? Eu fiquei sabendo que o pessoal de Nova Trento não tinha ninguém para tocar violão, e eu me ofereci para tocar violão para eles. E aí com 16 anos eu ia todo sábado para Nova Trento, né? Que dá uma distância de uns 10 quilômetros, com o meu violãozinho. Então, nossa família tem toda uma história, né, com a Igreja Católica, na qual a gente respeita muito. Mas a verdade é que naquela época, hoje mudou muita coisa, né, com a chegada do movimento Renovação Carismática Católica, mudou muita coisa. Hoje tem católicos que são extremamente sedentos, cheios de sede e fome pela palavra de Deus. E a Bíblia diz, né, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Então Deus não está limitado a nada e nem a ninguém. Se a pessoa tiver fome, sede, desejo de conhecer a Ele, independente de onde que ela vem, a origem dela, ela vai encontrar, né? Quem busca, quem pede, quem bate, a Bíblia diz que a porta vai se abrir. E quem busca, encontra. E quem pede, recebe. Então, o negócio de Deus é com os famintos, né? Coisa triste que deve ser para uma mãe. Eu nunca passei por essa experiência, porque eu sou apaixonado pela comida da minha mãe. Ainda hoje ela fez um feijãozinho caprichado e me chamou para ir lá buscar um pouquinho, né?
Pouquinho Mas- não, eu fiz uma panela Uma só panelada pra- cheia. Mas imagina que coisa terrível que deve ser para uma mãe, não sei se alguma mãe aqui já teve essa experiência, de você fazer uma comida, um almoço, uma janta ou um café da manhã, e o seu filho simplesmente chegar para você, ai mãe, eu não quero essa comida. Né? Porque a geração de hoje faz assim. Faz. Né? A geração de hoje, você pode ir lá, pega uma marmita, pega uma comida boa, bota ali, ai, mas eu não quero comer essa comida. Né? Hoje é assim que funciona. Infelizmente, é o mundo que a gente está vivendo hoje. Claro que eu acredito, né, eu tenho um filho especial, ele é seletivo alimentar, então existem, né, os seletivos alimentares que a gente tem que ter uma consideração. Aí a gente precisa realmente encontrar uma comida que vai se adequar ali à realidade dele, porque quem é seletivo alimentar, eles têm a questão do cheiro, do toque, né, da textura. O meu filho, ele só toca o dedo na comida, pelo toque ele já rejeita ou aceita. Ou pelo cheiro, dependendo da comida, ele bota o narizinho assim, ele sentiu o cheiro, não, isso aqui eu como, isso aqui não como. Então eu estou aprendendo a entender isso, né? E tenho uma filha também de 16 anos que é muito exigente. Então estou procurando respeitar, estou procurando entender. Mas nós somos de uma época que a minha mãe simplesmente botava comida no prato, é o que a gente tem para comer, e glória a Deus, e ninguém reclamava, e todo mundo achava bom, né? E era maravilhoso, e é até hoje. Mas eu fico imaginando que assim como uma mãe prepara uma comida com carinho, bota na mesa, e deve ser muito triste para uma mãe e para um pai ver um filho, eu não quero comer isso. Em contrapartida, quando a mãe e o pai vê que o filho está interessado naquela comida, né, que ele está ali sedento por aquele momento onde ele vai poder tomar um café, almoçar, jantar, eu imagino que Deus não é diferente. Eu imagino que Deus ele consegue perceber o filho, a filha, que está interessado, né, em conhecer mais essa palavra, em saber mais dele, em conhecer mais a ele, saber quem ele é. Em contrapartida, aquele filho que não tem interesse. Aquele filho que não está preocupado em conhecer o pai, que não quer conhecer, não quer comer essa comida. Tá entendendo? Tá dando para entender? Sim. Então, por isso, eu tenho certeza que as pessoas que têm mais sede, mais fome, que têm um interesse maior por conhecer a Deus, elas vão acabar encontrando. E a nossa família teve esse interesse que começou pela minha mãe, né? Minha mãe chegou a uma determinada altura da caminhada dela que ela sentiu que precisava algo mais, né? Ela não estava, parece que chegou num ponto que estagnou. E ela sentiu que tinha algo mais, não podia ser só aquilo. E ela conheceu uma amiga dela, chamada Rosane, se não me engano, né, mãe? Que convidou ela para conhecer uma outra igreja, uma igreja evangélica lá na cidade de Itajaí, uma igreja que era chamada de Santuário da Família, a gente conhecia como CI, né, que era de um bispo chamado Samuel. E a minha mãe ali teve um encontro com Deus, a vida dela mudou, ela foi ampliada, ela começou a conhecer a Deus de uma forma que ela ainda não conhecia. E ela acabou trazendo tudo isso para a nossa família, né? E o que a minha mãe experimentou naquela época é mais ou menos uma comparação do que esse personagem Jó está falando. Esse homem, Jó, a Bíblia diz que ele não era uma pessoa qualquer. Para quem não sabe aqui, provavelmente, cronologicamente falando, o livro de Jó deveria ser o primeiro da Bíblia. Ele vem antes de Gênesis. Muita gente não sabe disso, né? Mas o livro de Jó é mais antigo do que o livro de Gênesis. Então, se a nossa Bíblia tivesse na cronologia correta, ele seria o primeiro livro da Bíblia. Então, um personagem que tem muito tempo de vida. E esse homem, ele era um homem extremamente temente a Deus. Ele era tão temente a Deus que ele era capaz de fazer ofertas para Deus, ele dava esmolas para Deus, pela santificação, pela purificação dos filhos dele, porque ele tinha medo, ele tinha temor de que na ausência os filhos pudessem cometer algum pecado e estar fazendo alguma coisa que entristeceu o coração de Deus. Então, para garantir, ele dava ofertas para Deus pela purificação, pela santificação do filho. Tem alguém aqui que faz isso? Eu imagino que ninguém, né? Eu já cheguei a fazer isso, mas poucas vezes na minha vida, mas já cheguei a fazer. Mas é algo raro
de ver alguém que dá oferta para Deus pela purificação, santificação dos filhos. Esse homem fazia isso. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Imagina uma pessoa que ela está andando na rua, se vê uma tentação, alguma coisa, por aqui não. Aí vem uma outra tentação, não, aqui não. Aí mais uma tentação, não, aqui não. E ele fica se desviando do pecado. Eu imagino que esse era Jó, né? Só que esse homem, mesmo sendo temente a Deus, mesmo fazendo esmolas e ofertas pelos seus filhos, Deus resolveu provar esse homem. E a Bíblia diz que ele foi provado de tal maneira que num só dia, em um espaço, a Bíblia não relata, dá a entender que é tudo numa vez só, mas eu imagino que deve ter um intervalo ali, porque ninguém suportaria o que esse homem suportou. Mas resumindo assim a conversa, porque não quero me estender muito, ele perdeu todos, ele era um homem muito rico, ele era muito rico, e ele perdeu todos os seus servos, bateu um vento nas propriedades dele, na casa dele, e ele perdeu todos os seus servos, perdeu seus jumentos, perdeu seus camelos, perdeu suas posses, perdeu seus filhos, e ficou pobre, e ficou doente, ao ponto da mulher dele chegar ao ponto de blasfemar contra Deus e dizer para ele: meu marido, por que tu não amaldiçoa o teu Deus e morre? Porque se é para viver nesse sofrimento aí, perdendo tudo que a gente tinha, ficamos pobres, tu estás aí doente agora. A Bíblia diz que a doença dele era uma lepra, que ele chegava a pegar um caco de telha para coçar as feridas. Imagina a cena. Alguém que era rico, temente a Deus, poderoso, se desviava do mal, de repente fica pobre, doente, e a mulher ainda pediu para ele amaldiçoar Deus, né? A pessoa, quando está pobre e doente, tudo que a gente menos precisa é de alguém para nos julgar ou para nos botar mais para baixo ainda. E foi o caso do camarada. Ele já estava numa situação difícil. Aí da mulher ainda botando ele mais para o buraco ainda. Mas a Bíblia diz que esse homem, em nenhum momento ele atribuiu a Deus falta alguma. A Bíblia vai dizer ainda que ele recebia na casa dele a visita de 3 amigos. E esses 3 amigos, na maioria das vezes, contribuíram para entristecer ele mais ainda, porque em nenhum momento aqueles amigos conseguiram entender a dor dele, conseguiram entender o momento que ele estava vivendo, né? A Bíblia ensina que a gente tem que chorar com os que choram, mas o ser humano tem dificuldade de chorar com os que choram. O ser humano tem facilidade de julgar os que choram. Porque chorar com os que choram tá difícil de encontrar gente assim nos dias de hoje, né? Agora, para julgar os que choram, tá cheio. E tinha 3 amigos ali que ficavam julgando. Mas resumindo, queridos, com todo esse sofrimento que esse homem passou, esse sofrimento acabou, ao contrário de muitas pessoas que na hora da dor vão para a macumbaria, vão para o candomblé, vão para a magia negra, contrata lá o pai de santo para fazer um serviço e buscam, né, às vezes, na droga, na prostituição, nas coisas que o mundo oferece, uma espécie de um alento, uma espécie de um antibiótico para poder amenizar aquela dor. Esse homem não fez nada disso, ele foi buscar na fonte, ele foi buscar em Deus, né? E ele foi confrontado por Deus, porque chegou um determinado momento que ele chegou a meio que murmurar, ele chegou a meio que questionar Deus por tudo que ele estava passando. E aí Deus começa uma conversa com ele, e Deus começa a perguntar para ele: onde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? E Deus começa a fazer umas perguntinhas básicas assim para ele. Onde é que tu estava, Jó? Quando eu estava construindo a terra, quando eu estava colocando os alicerces da terra, quando eu estava criando o mar, os seres viventes, por acaso tu estava junto comigo? Tu estava presenciando tudo isso? Quem é tu, em outras palavras, para querer dar conselho para mim, né? E ali Deus desmonta Jó, né? E aí depois dele passar por aquele confronto com Deus, onde Deus confronta ele severamente, e aí ele vai dizer exatamente o que a gente leu.
Interessante que no finalzinho do capítulo 41, no versículo 34, vai dizer assim, ó, ele, em relação a Deus, ele olha com desprezo tudo o que é altivo e é rei sobre todos os orgulhosos. Né? Está dizendo aqui que Deus ele olha com desprezo as pessoas orgulhosas que acham que sabem mais do que Deus, que são melhores do que Deus. Né? Porque Jó foi extremamente confrontado por Deus. E aí depois desse confronto, aí ele vai dizer, aí ele responde a Deus, né? Senhor, eu agora eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ou seja, se o Senhor quiser que eu fique doente, eu vou ficar doente. Se o Senhor permitir que eu passe por uma escassez financeira, eu vou passar. Se eu tiver que passar por qualquer coisa, eu sei que eu vou passar, porque ninguém pode ir contigo, Senhor. Ninguém pode impedir os teus planos. Se o Senhor tiver determinado lá no livro da vida que eu vou ter que passar por um tipo de prova, se aquilo vai ser para me aperfeiçoar, então ninguém vai conseguir impedir isso. Por quê? Porque nenhum dos teus planos pode ser impedido. E aí ele vai dizer, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que Jó está falando aqui? Para a gente encerrar essa mensagem. Ele conhecia a Deus. Só que o conhecimento que ele tinha era um conhecimento raso. Era um conhecimento superficial. Ele achava que conhecia, mas não conhecia tão bem assim. Ele precisou passar por todas aquelas provações que levaram ele mais para perto de Deus. Ao ponto dele chegar a ter um entendimento de Deus, como a gente está se vendo aqui agora, olho no olho, olhando um para o outro. Ele chegou a dizer isso, olha, eu conhecia Deus de um jeito, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conheço de um jeito que é como se eu estivesse vendo Deus cara a cara, face a face. Então, queridos, esse é o propósito da célula. Esse é o propósito desse pequeno grupo. Levar todos aqui a ter um conhecimento ampliado de Deus. Todos nós aqui hoje, sem exceção, inclusive eu, todos nós aqui hoje, nós temos um conhecimento de Deus. A gente tem um determinado conhecimento. Que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, né? Alguns aqui talvez tiveram influência de um tio, de um professor, de um amigo, de um vizinho, que levou a gente até um ponto. Só que Deus quer nos levar agora para um nível mais alto. Porque na caminhada com Deus sempre vai haver um nível mais alto. O conhecimento de Deus ele não para nunca. Né? Ele não para nunca. Ele é contínuo e progressivo, como eu preguei, né? Aí já era a santificação. Mas o conhecimento também, ele é contínuo, ele é progressivo. E é até o último dia que a gente estiver aqui na Terra. E pode ter certeza, o que Deus mais quer dos seus filhos é que nunca nos falte esse interesse. Né? Parabéns para vocês por essa iniciativa, né? De vocês, para poder estar recebendo representantes de Deus aqui, que vão contribuir, né? Com aquilo que aprenderam, com aquilo que receberam, para que a gente possa crescer cada vez mais nessa caminhada, que ela é sem fim. Ela é sem fim. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós seremos eternos aprendizes. Por isso que Jesus Cristo disse, né? Que no meu reino, né, quem não se tornar como uma criança, de maneira alguma poderá herdar o reino dos céus. O que Jesus quis dizer? Que nós não podemos perder a inocência de uma criança, a pureza de uma criança e a fome e o desejo que a criança tem de aprender. Amém? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês e que Deus possa nos abençoar com essa sede e fome por mais dele até o último dia. Amém? Samanta vai colocar um louvor então, ou tu vais louvar? Eu vou tocar um louvor, se você quiser ficar de pé. E aí, se alguém quiser uma oração específica, a gente vai estar orando, viu? Vou estar cantando uma canção que ela fala exatamente isso, né? A letra da música fala que eu quero te conhecer. É uma letra bem simples. E você pode fazer dessa canção uma oração. Né? Se todos aqui têm esse desejo de querer conhecer mais a Deus, né? Não, pode ficar sentado, mas depois eu sento.
Enquanto eu estiver cantando essa música, faça a sua oração. Diga para ele, Senhor, eu quero te conhecer. Eu te quero conhecer assim como Jó. Não mais apenas de te ouvir falar, mas eu quero te conhecer e contigo andar. Amém? Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Como tu és, eu quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Jesus, quero subir em teu colo, Abba, Pai, como criança me embriagar com teu amor. Quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer como tu és. Eu quero olhar em teus olhos, Jesus, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, Abba, Pai, como criança me embriagar com teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Jesus, quero subir em teu colo, Abba, Pai, como criança me embriagar com teu amor. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais.
Sim, Pai, em nome de Jesus. Recebe essa canção, Senhor, em forma de oração, Pai, que expressa exatamente o desejo da nossa alma. Queremos te conhecer, Senhor. Queremos saber quem tu és. Queremos conhecer o teu coração. Queremos conhecer a largura, a altura, a profundidade do teu amor. Para que possamos ser cheios de toda a tua plenitude, Senhor. Amplia o nosso conhecimento, amplia o nosso entendimento, a nossa compreensão de quem tu és, Senhor. Em nome de Jesus. Aumenta a sede, aumenta a fome, aumenta o desejo de te conhecer cada vez mais, Senhor. Queremos poder declarar, assim como Jó, que antes os nossos olhos, antes nós te conhecíamos apenas de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem, Senhor. Isso seja uma verdadeira, isso seja real nas nossas vidas. Essa oração seja real. Em nome de Jesus.